do ano de 1965, eu acredito que antes de 65, até onde eu nasci, tinha uma mudança muito grande, né? De 1930, por aí assim, que era na época da invasão, né? Que meu avô relatava muito isso, né? Inclusive meus pais também, de 1930. De 1900 a 1930 foi uma revolução muito grande, né? Aqui na região, que várias aldeias, elas se desfizeram, né, de qual foi vindo, né, de outras partes, né, das outras aldeias que foram invadidas, né, foram tomadas pelos brancos, pelos invasores, e da parte nessa data, né, que eu não tive acompanhamento antes de eu nascer, houve isso. E eu tenho assim esse conhecimento um pouquinho, porque os meus avós, meus pais, as minhas mães relatavam isso. E aí tem parente, tia, tio que sabe disso ainda, né? E a gente tem esse conhecimento. Eu queria só deixar um pouquinho esse passado que eu não tive, né, acompanhei, de como foi realmente, né, a chegada do meu avô aqui nessa terra Pindaré. O meu pai, ele foi um índio da Grajaú. Agora o meu pai, ele viajou fora da aldeia, meu. Aí ele encontrou a minha mãe, depois que ele construiu família, ele saiu em aldeia, caçando aldeia para a gente morar, por causa que a aldeia dele foi atacada. E aí ele saiu da aldeia, foi atacada pelos caraíus, pelos brancos. E aí ele saiu, ele foi para Coroatá, e lá em Coroatá que eu nasci, ele casou com a minha mãe. E aí a gente, depois que já estava grandinho, ele saiu em aldeia. Aí a gente veio aqui para a aldeia do Lagoa Comprida, e lá não tinha mais índio. Aí a gente desceu aqui para Santo Inês. Chegamos aqui em Santo Inês, num lugarzinho que chama Relâmpago, próximo aqui a aldeia. Aí a gente encontrou os parentes. Aí os parentes falaram que aqui tinha uma aldeia aqui próximo, Pindaré. Aldeia Pindaré, Porto Pindaré. Aí ele disse, era até Curininha, ele até morreu. Aí ele disse, vamos embora para lá, parente. Aí lá tem terra para a gente trabalhar, para você acabar de criar seus filhos. E aí a gente veio na companhia dele. Aí até hoje meus pais já morreram e a gente ficou. Ele deixou uma semente dentro dessa aldeia. E essa semente construiu muitas sementes. E a gente está aqui. Quando a gente chegou aqui tinha muita mata. Meu pai botava lavoura de roça. Eu não estudei, por causa que a gente trabalhava de roça. A gente plantava arroz, a gente plantava milho, mandioca, fazia farinha. E aqui tinha muita caça nessa época. Aqui não era assim, era outra vida para nós. Via na floresta, era grande, a floresta aqui era muita mata. Bem aqui a gente saía, matava caça, era perto as matas. E aí a gente cresceu aqui, aí a gente fundou a vida da gente nessa aldeia. E a gente chama hoje em dia a nossa aldeia, viu? Foi o que Tupã botou nós aqui. Tupã é o Senhor Deus. E aqui sempre eu tenho falado para meus irmãos, para mim, para meus netos, que daqui eu não vou sair. Olha, meus filhos, ô parente, aqui é nosso, nós temos que lutar por essa terra até o final, porque aqui é nosso, né? Nosso território, ele aonde tem um pirata para nós comer. Hoje em dia não tem muita caça, mas já está gerando que nós estamos criando as matas. Eu trabalho, meu esposo é guardião, eu já tenho fundado a vida de guardião com eles. Hoje eu peguei uma resfriagem, andando dentro do mato, mas nas águas, viu? Aí eu era conselho de mulheres. E a gente andava, e eles botaram meu nome de guardioa. Aí a gente andava aí dentro do rio, aí correndo nas canoas, aí nas voadeiras, aí eu não aguentei mais. Mas para mim é um território que eu mais amo, é aqui no Porto Pindaré. Conheci ele
em 12 de janeiro de 2012. Que eu não conhecia ele, né? Aí assim, depois as coisas vieram se evoluir mais, através do celular, das filmagens. Aí eu me interessei muito em conhecer ele. Aí eu vim e conheci ele aqui. Ele disse assim para mim: Manel, a minha família aqui é pouca. Aí tu não quer morar aqui com a gente? Eu estou até hoje aqui com ele. Foi bom porque o sonho do filho é conhecer o pai, né? Aí eu acho até que ele é o melhor pai do mundo, porque, né, a gente tem que só elogiar, né? Que, com certeza ele preparou isso aqui pra gente, né? Que a gente estamos aqui juntos. E eu chamo até isso aqui de paraíso, né? Porque lá fora ninguém pode dormir com a porta aberta, aqui nós pode, né? Aí estamos até hoje aqui, tem a terra aí, tudo plantadinho aí. Isso que é uma coisa, só colher. Isso é muito importante. Quando eu era criança também, eu ainda morei aqui nessa aldeia. Eu lembro muito bem que aqui era só pissarra, né? O carro passava cheio de poeira. Aí eu lembro que ali tinha poucos índios enterrados, né? Era só areia. Só que isso aí foi em 1970 que eu morei aqui. Aí depois eu saí com meus avós que me criaram. Quando a gente sai, o índio sai, né, da terra onde ele nasceu, da floresta, ele está numa capital, em outro lugar, ele se sente preso. Aí no dia que eu cheguei aqui, aí eu comecei a sentir o cheiro do rio, da água, do campo, aquela vassoura do campo. Aí eu vi o canto do choroboi. Aí eu achei que aquilo ali fazia parte de mim, né? Aí um dia também o rio estava cheio, aí eu saí mais o Lúcio. Nós fomos pescar e nós fomos no motor rabeta. Aí ele ia tocando o motor rabeta e eu ia lá na frente. Aí quando eu ia lá na frente, aí eu só chorando, eu ia chorando, porque eu sabia que aquilo ali, muito tempo eu não via, muito tempo eu não sentia, né? Aí eu senti que aquilo ali me pertencia. Na época, né? No tempo que meu pai adoeceram, meu pai também de porcaria, não sabe? Palequera, né? Aí meu pai, ele sabia que ele ia morrer naquele lugar. Aí quando ele saiu agora dali, Tupuí, para ir lá onde os meninos, onde nós estávamos, trabalhando na casa do forno. Fomos morar assim. Meu pai não tinha nem comida. Primo, eu digo bem aqui, ó. Aí tu pode te envenenar com qualquer um objeto. Qualquer um elemiú que tu no sagrado. Depois, não é, né? Não era no sagrado qual que tem uré, né? Porque não tem uré que tu tá, né? Que tá te usando naquele momento ali, era o pai que tá te usando. Naquele momento ali, o inimigo tá te usando. É o pai e não é. Aí ele foi, levei pro Imecuru, né? Tava sentado assim. Não que ele tava olhando pra nós. Aí comprou agora o rei Curu, né? Deu grito lá agora no momento pra nós. Me acorde e tudo. Já foi tarde. Ele caiu logo lá na casa do fogo pra nós. Eles me tiraram lá. Tiraram uma farinha de pré, assim. O primo meteram meteram assim uma cara do meu pai assim, foi meio que meter assim no óleo queimado, sabe? A cara dele, ó. Moeu roxinho,
roxinho, gordo. Assim que meu pai ele se envenenou. O incêndio de 2015, né, que foi um incêndio assim, devastador para todas as terras indígenas no Maranhão e outros territórios também, né, mas em específico aqui no Maranhão, onde eu tive assim, o chamado para também ajudar nesse combate, né, a esse incêndio. E foi bem recente, logo quando eu estava chegando no movimento, né, junto com, como eu já falei, na minha família, né. E nesse período, como todos os territórios estavam queimando, então aquele que estava queimando mais era onde estavam sendo focado as prioridades, né. E aí, na ocasião, eu iniciei na Araribóia, né, onde estava queimando bastante. Aí logo em seguida eu fui para Caru, para a aldeia Massaranduba, junto com os parentes lá também, e Guajajara e os parentes Auá também, porque tanto a TI Araribóia quanto a TI Caru são compartilhadas, né, com os povos de recente contato e isolados, né, que são o povo Auá-Guajá. E na ocasião, depois que eu saí da Caru, fui para a TI Alto Turiaçu, né, para a aldeia Guajá-Cocal. E foi lá que eu fiquei mais tempo, né, até o término das atividades, né. Então, junto com os parentes Guajá, né, a gente teve um trabalho muito desgastante, né. Desgastante fisicamente, psicologicamente, né. Na ocasião, os parentes, né, a maioria eram muito novos, né, eram de criança para adolescente. Então, ver a força e a garra deles, né, junto com os outros anciões que na época estavam junto. Então, são vários animais. Eu vi uma cena que também me chocou, foi onde uma árvore estava queimando. E a mãe já carregava, um macaco carregava o filho, né? E a chama estava queimando toda a árvore e ela não tinha mais para onde correr. E o fogo estava subindo pelo cipó. E aí eu vi ela quebrando, mordendo o cipó para tentar jogar o cipó, até que ela conseguiu quebrar um, né? Mas os outros já estavam queimando tudo. Então, eu não fiquei ali para ver o final, né, da cena. O que veio salvar todas as terras indígenas foi o grande Tupã, né? Nosso Deus aí, né, que mandou uma chuva, né, geral, né, e apagou esse incêndio, né, em todas as terras que estavam queimando aqui no Maranhão. Né. No tempo que eu cheguei aqui, conheci aqui a morada deles aí, era quase um setor, né? Aqui, que hoje em dia é Areião. Só tinha francamente assim uns 4 casas. Aqui era um mato, muito mato aqui. Tinha capelão cantando aqui, muito viado. Aí os caraíos entraram, os mais velhos entraram, abriram a mão para os caraíos, botaram roça. Aí o mato foi se acabando, o pau curica, aí o miara foi embora daqui. Aqui não tem mais viado, porque foi espantada a caça tudinho. A minha mãe morreu aqui. Aí eu tô aqui também, e junto com meus filhos, porque aqui é tudo minha família que mora aqui. Só meu filho e a tia Desbian e a Maria das Graças.
Aí no tempo que eu cheguei aqui, eu conheci essa estrada. Não tinha asfalto, só tinha mesmo só pedra nessa estrada aí. E nem caminhão, só tinha caminhão. Esse taquista não tinha. Era muito difícil carro nessa região. Nesse tempo, índio não tinha salário. A vida do índio era estar quebrando coco todo dia. Ou quebrando coco na chuva, mas a gente estava quebrando coco para sustentar a família. Sabia que hora que o índio ia comer? Umas 4 horas da madrugada. Se a gente ia para cá vender coco ali no Alto do Bode, ou era bem aí, essa ponte aí eu vi levantada. O rio nesse tempo era seco. Seco. Eu vi essa ponte aí, os pessoal levantaram. Esses que levantaram até, talvez que morreram também, né? Mas eu vi. Aí era assim. Quando não era no Tirirical, a gente ia vender coco, os velhos, mas a gente ia também, né? Acompanhando, porque era a mãe da gente, né? A gente ia acompanhando. O recuera é pé, o arru e uma e me para caraiu ane com rapé. Puxava não, aqui não tinha luz, tinha só tatainu assim. Nós comia, fazia tatá assim, mesmo de lenha. No truvo a gente ia comer, mas dava de comer para os filhos da gente. Ou quase de manhã a gente ia comendo. Assim a situação. Nessa aldeia que eu cheguei aqui do Areião, não tinha luz, não tinha água, para nós tá aí bem aí, a mãe dela aí. Nós carregávamos água lá do outro lado, para cá. Às vezes nós ia lavar roupa, era no rio, aqui chamado Lagorda. Nós ia lavar roupa. Sabia a hora que nós chegávamos de tarde. Daí ia fazer comer, levava farinha, às vezes não era farinha, era arroz, levava para a criança. Nós passávamos de lá. Aí quando é calumé que se chama é de tarde, aí nós chegávamos de novo fazer a janta para a criança. Era assim que nós vivíamos. Ne pitawarue ahe pitawarue ahe nai pavanuriwa nai pavanuriwa ne pitawarue ahe pavanuriwa nai pavanuriwa pitawarue ahe Olha, quando eu morava na aldeia Massaranduba, né? Quando eu tinha uns 9 anos, 7 anos, eu pescava sozinha. Às vezes eu ia com meu avô à noite pescar. À noite. Aí a gente pegava capadinha de noite. Aí daí então eu fui crescendo, né? Aí eu passei a pescar sozinha. E lá na aldeia Massaranduba, não sei se vocês já perceberam que o rio lá, a beira do rio, ela é bastante limpa, né? Então eu ia até um certo lugar sozinha. E eu tinha uma coisa comigo, que se eu fosse com uma pessoa, eu não pegava peixe. Quando eu ia sozinha, aí eu já pegava peixe. Aí eu tipo assim, eu sabia os horários tudinho dos peixes. Quando eu ia pela manhã, eu pegava só sardinha. Aí passava o horário, quando desse 12 horas, aí começava os mandi. Quando passava de 12, aí eu vinha pegando só o piau. Eu sabia os horários tudinho de pegar cada peixe, né? Eu tinha isso comigo e eu sempre, assim, não gostava de pescar muito assim, de 2, né? Porque quando eu ia de 2, eu não pegava. Uma certa vez um senhor daqui, que ele já morreu, né? Que é o finado japonês, ele foi pra lá. Quando ele chegou na beira do rio, ele me viu com uns peixes bem grandes, né? Que é piau de coco. Aí ele ficou... Aí no outro dia ele foi lá em casa, onde meu avô, ele me convidou para pescar, né? Aí eu fui. Aí eu fiquei só comigo mesmo. Eu vou, mas eu não vou pegar nada. E eu não peguei de jeito nenhum nesse dia, no dia que eu fui com ele.
Aí tem essa coisa também, né? Que a gente, às vezes, uma coisa que eu tenho comigo, se eu for com 2 pessoas, eu não pego, não. A onça ela não me pegou porque ela, acho que Deus não quis, ela foi muito besta, porque eu fui debaixo dela. Ela estava a uma alturinha como dessa coisa, dessa casa aí. Aí eu estava fazendo um armário, um botar ali para me armar minha rede, para esperar no pé de piqui, né? Aí de lá eu lumiei com a lanterna, eu vi uns cocos tudo ruído, que eu estava ouvindo, eu digo, rapaz, debaixo das paias. Aí eu vou lá com a espingarda, eu vou arribar aquelas paias para um lado, para quando a paca ir para lá para comer, eu lumei, eu vejo ela. Aí eu fui, eu meti a espingarda assim, arregacei tudo, mas não olhei para cima. Aí voltei, aí cheguei lá, trepei, eu estava amarrando minha rede lá. Aí eu escutei o negócio coisando para lá, derrubando meio mundo de bagulho no chão, né? E eu nem... Aí depois me lembrei, rapaz, que diabo eu estava ali agora, que diabo é aquilo mesmo? Quando eu lumiei, moça, essa bichona vinha no meu rumo. Era a bichona. Aí ela veio assim, chegou, as unhas dela estavam brilhando e ela estava com a barra bona assim, muito doida, passando bem pertinho de mim no salbeiro. Eu lumiando ela e ixi, rapaz. Aí fiquei muito encabulado nesse dia. Eu fiquei tão ruim que a minha lanterna se desabou lá de cima e caiu no chão. Aí eu gritei o meu compadre, ei, compadre, aqui tem uma onça, senhor. Aí ele disse, ela já passou para cá. Aí eu digo, não, é outra talvez. Aí se passou isso comigo. Aí se eu tivesse iluminado para cima, eu tinha visto ela bem perto assim, ó. Ou então ela não pulou de mim porque ela estava esperando as pacas. Porque se a paca fosse comer, ela ia pegar. Eu fui dar uma caçada no mato, lá a cobra me picou na barriga. Uma jararaca, meu amigo. Eu fiz uma barriga porque no mato é assim, aí eu deixei de caçar assim fazendo trepeiro atrepado, porque é ruim assim, porque a gente fica só parado num lugar, né? E na barriga não, a gente faz uma barriga no mato assim, faz tipo uma vareda, aí a gente vai barrendo com um galho de mato, faz ela compridona, como daqui lá na minha casa até mais longe. Fiz sozinho dentro, eu tava no arame, na região do arame, lá é mata mesmo. Longe de casa, ó. Rapaz, quando deu umas horas da noite, nesse dia eu matei um tatu, foi cedo logo, umas 7 horas. Aí eu armei uma redinha lá assim, fiquei lá. Levei água, levei um pouco de comer também. Aí fiquei lá, rapaz, de repente parece que eu tinha ouvido um barulho de um bicho pisar assim, né? Porque a gente tinha, na mata muita folha, né? Você não tá pisando, tchá, tchá, aí o cara sai, eu me levantei, peguei a espingarda. Saí andando ligeiro, alumiando assim, não via pra bicha, tava enrolada assim no meio da barriga, eu não... Alumiando por cima aqui, tem falapada aqui no meu pé, tchá! Puxei o pé aqui, quando eu olhei ela ia sair, né? Era uma jararacona, desse tamanhozão na bichona. Aí me aperrei, disse, e agora, meu amigo? Longe de casa. E lá não tinha, nesses dias lá, no arame, não tinha remédio contra veneno não lá, que eu tava sabendo não. E já tinha que levar pro Grajaú, isso e agora? Eu me aperrei, eu me lembrei, o cabo lá, tinha um velho lá, um amigo meu lá que me ensinou que a rapa daquele pau lá, ó. Tem aquele pau lá que tá pra cá daquela palmeira ali, tem a folha meio grande. E ali é bom pra mordida de cobra. Aí eu lembrei que ele tinha me ensinado, disse, tu pode rapar a rapa daquele pau ali, ele tem tipo uma baba assim, uma liga, sabe? Aí pode botar em cima, rapaz, rapaz, tu é doido, foi um santo remédio, meu amigo. Aí eu botei, andava com o relógio, me sentei na rede lá e fiquei marcando, amarrei o pano aqui em cima do pé. Ele fiquei assim, daqui uma meia hora não doer, porque a cobra assim, com uns 40 minutos ela começa a doer. Rapaz, foi um santo remédio, não senti nada. Aí pronto, eu também fiquei com medo, já fiquei como dizer, eu fiquei traumatizado nessa hora de eu andar, sabe? Fiquei com medo. Sapá, agora eu vou dormir. Eu só ontem fui pra lá e achei muito interessante caçar lá porque lá parece que as caças só se localizavam em um local só, em que era uma nascente de igarapé lá, e lá tinha muita rastro de caça, paca, tatu, catitu e entre outros. E lá ele só se localizava lá para beber. E quando deu assim abaixo de umas 7 horas, gente, era muita caça aqui, até fiquei com medo por causa que vinha fazendo muito barulho, somente para beber. E nesse dia
eu matei só suficiente mesmo para mim. Matei uma paca e um tatu nesse dia. Nesse dia não, nessa noite. Mas foi isso. Essas foi foi umas caçadas muito interessantes que eu achei, porque de costume de sempre vem só uma, duas, e lá vinha muita caça. Às vezes quando eu estava quieto assim, num lugar que a gente tem que ficar num lugar quieto, elas vinham e eu já me assustava já com elas, porque elas já vinham já bem perto de mim e já não via elas sentiam, porque elas têm, geralmente as caças, né, elas têm uma passada muito macia, ela tem uma pisada bem macia, aí não tem como ouvir. Aí quando eu ia ouvir, ela já estava bem próxima, e às vezes até me espantava e tal, levava um susto. Caçando ali, beira no campo. E teve uma vez que o dono da caça, né, tava... É porque eu fiquei sabendo que lá tinha uma caça lá que era uma paca. Cheguei lá, vi que lá era mesmo, só que não sabia, porque diz os mais velhos tem muita caça, mas tem uma caça que ela é preferida do dono da mata, tem? Aí eu cheguei lá no local, fui lá onde ela andava e tive lá, lumiei nela, ela saiu de repente. Quando ela saiu de repente, eu caçava geralmente assim com cachorro, eu não estava esperando nesse dia, porque a gente faz a varrida e espera. Aí nessa noite foi diferente, eu fui caçar com cachorro, cachorro de caça. Eu fui lá, o cachorro correu atrás dela e no meio do campo eu escutei um assobio. Mesmo bem alto. Aí eu corri para o caminho porque ela vinha para passar, e eu não fiquei na frente. Eu acho que ela ouviu alguma coisa, eu pisando, e voltou. Quando o cachorro vinha latindo perto dela, ela parou ali e eu fiquei lumiando ali para caçar um meio de atirar. Quando deu bem perto, mesmo assim que ela já estava perto de mim, já subiu já no caminho, que era o dono da caça, o dono da caça. E quando os cachorros vinham chegando bem perto, os cachorros começaram a estar gritando, gritando com uma coisa que estava espancando, essas coisas. E aí o cachorro largaram de mão. Teve um que até veio com a orelha cortada, porque no mato tem essas coisas, o dono das caças. Aí teve essa proteção do dono da caça, que já era a pacazinha lá, porque como eu estava falando, não tem muita caça, mas tem algumas caças que elas são marcadas pelo dono da mata, Meu avô, ele sabia de muita história, ele não tinha fim para dizer assim, eu não sei mais de história. Toda noite, era 2, 3, toda noite, era 2, 3, a gente perguntava, vovô, como é que o senhor faz história? Meu filho, isso aqui eu aprendi do meu avô também. Amanhã eu conto mais 2 para vocês. Morreu, ele nunca chegou para dizer assim, não, agora eu não sei mais de história. Então todas essas histórias dele eram na língua indígena. Então a gente acompanhava, ouvia, e em alguns pontos que a gente não estava entendendo, a língua, porque também a gente não, teve essa perda, esse desacompanhamento, mas todas as histórias eram na língua indígena, na língua materna. E nós tínhamos conhecimento de que a gente estava sabendo de todas as histórias que estavam sendo contadas na língua, na nossa língua, na língua Terra Zerém. Então, assim, em alguns pontos, em alguns momentos que nós não estava entendendo na língua, e a gente perguntava no português. Então, posso afirmar que ele sabia falar as 2 línguas, tanto o Zengueté, que era a nossa língua legítima, o idioma Guarajara, quanto o português. E aí ele falava que ele era para nós aprender, e ele falava na língua, dizendo assim, como é que vocês querem aprender na língua? Eu estou falando e vocês não querem aprender, não querem aprender a língua que eu estou falando, então vocês têm que aprender também a falar na língua. Então eu não vou mais contar a história, porque vocês não querem falar na língua comigo. Então assim, era um momento que a gente refletia que era ali que era a nossa identidade,
Hoje a gente vê no agora, no presente, a falta, né, se afirmando aqui um pouquinho da história, né, para o mundo real hoje, que essa falta de nós não aprender, de nós não nos interessar, já por falta também um pouco dos nossos pais, né, das nossas mães, de a gente não ter aprendido. Mas a história, né, toda a história, né, durante o dia cotidiano dele, todos os momentos, tudo era na língua, né, tudo era na língua. Então, assim, esses momentos que a gente perdeu, né, de aprender uma história na língua, no caso eu falei aqui da história, né, que ele cantava para nós, todas as histórias eram no idioma Guajajara, né? Então hoje a gente já quase não se vê um parente contando uma história na língua, a não ser no português. E isso nos deixa a desejar, não deixa na nossa consciência. Eu com a idade de 57 anos, tenho filho, tenho neto, tenho bisneto, que nem outros aí, muito jovem, e deixei, né, esse espaço a tomar de conta, né? Eu ia aprender mais o português do que a minha língua materna. Então, assim, fechando em relação à história né, que o meu avô contava, não era português, na língua portuguesa, né? Era na língua materna, na língua Guajajara. E aí nós, como neto, acompanhava, entendia, né? Aonde a gente não entendia, perguntava, ele falava no português, aí a gente interagia no Guajajara, na língua, que realmente era aquilo ali. E aí a gente sorria, né? A gente sorria, ficava com medo das histórias e aí se agraciava com as histórias que deixava a gente no outro dia querendo mais, querendo ver. E aí ele, né? Então, assim, essa parte era muito emocionante. Eu não sabia não, moça. É que eu estou dizendo, eu aprendi com eles. Aprendi com eles. Eu não sabia de nada, eu não sabia bater maracá, eu não sabia fazer cantoria. Eu passava na cantoria, eu nem ligava. Aí depois eu fui me ligando também, até quando eu aprendi também. E hoje eu estou por aqui lutando com a minha vida, né? E ensinando os outros também, né? Eu tenho um neto aí que eu ensinei, que é o Jarbel, o nome dele. Ele não sabia também não. Aí ele foi, aí eu fui ensinando ele, sabe? E hoje ele é um cantor também. Pois é. Hoje ele é um cantor. Quando eu era jovem, eu fazia aquelas redes de fio. Agora eu não faço mais porque eu esqueci. Eu não me lembro mais, eu era muito pequena quando eu aprendi. Aprendi com minhas tias mais velhas. Aí foi o tempo que elas foram falecendo aí. E eu também não continuei fazendo também. Aí eu não sei mais. O que eu nunca me esqueci foi esse daí, esses cocá. Que eu ainda faço ainda. Eu tenho uma tia ali, que é a tia Peixinha. Aí quando eu fui começar a fazer, aí eu mandei chamar ela. Porque eu era muito pequena quando eu aprendi, aí eu já estava esquecendo de tudo. Aí eu mandei chamar ela, eu falando para ela, não,
tira aí as varas que eu venho te ensinar. Aí eu tirei, ela veio botar o fio no tiar, aí ela tornou me ensinar de novo, aí pronto. Aí eu não esqueci mais. Aí eu continuei fazendo mesmo. Sempre eu tenho falado para minhas filhas. Tem uma ali que é a Elaine. Ela aprendeu, ela já sabe. Ela sabe fazer esse cocá. Ela sabe fazer o colar. Pode ser de fruta, pode ser de miçanga. Ela sabe fazer. Mas tem umas que... Tem só uma que ela não sabe de nadinha, nadinha, nadinha. E eu sempre falo. Vocês aprendem enquanto eu estou viva. Que mais tarde vocês vão precisar para os filhos de vocês. Por neto de vocês. Quando é tempo de brincadeira, eu faço. Eu faço para ele, para meus filhos, faço para meus netos. Vovó, eu quero um capacete. Aí se eu tiver esse pena, aí eu faço para eles, dou. Faço maracá, eu entrego. É assim. E sempre eu venho dizendo, vocês aprendem, enquanto eu estou viva. No tempo que meus pais, meu tio, fazia essa festa, eu vi meu pai fazendo um banco de tauba, cerrado, enfeitando. Pois é, enfeitando pros rapazes pintados sentar, para ser banco deles, para eles sentar, né? Ele pintava assim o banco, não tem? Se a tábua era daqui, o comprimento daqui, dá pro pé daquele pau ali, não sei se é cajueira, aí ele ia pintar em cada, ele ia fazer um quadrozinho assim, pintado de toda a cor, né? Assim, né? Dentro daquele quadro aí pintado, um rapaz ia sentar, né? Eu sentava assim, outro assim, outro assim. Se era 10 lugarzinhos, né? Pois é, né? 10 lugarzinhos para ele sentar, né? Em cima daquela tábua, né? Só. E era só para eles também, né? Não era esse banco. Agora as mulheres, para as moçadas, sempre para a moçada, a cadeira para a moçada sentar, foi esse mirral, que chama esteira, né? Sempre, desde o começo veio vindo isso daí. Pois ainda hoje existe ainda. Pois é, para as moças sentar, né? É que a esteira é minha saba, né? Pois é, né? Hoje ainda existe ainda, né? No meu tempo eu vi papai fazendo isso aí, né? Aí bonito, rapaz, ele enfeitava um banco, né? Mas, ixi, tava beleza, né? Ora, pois é, né? Cada um com a frecha na mão, a frecha também enfeitado também, pintado de urucu, atravessado de ginipapo também, né? Também, né, a frecha. Também desse jeito, né? Ora. Ali mesmo no Januário, um tempo, eu vi também desse jeito também, né? Lá se acabou esse feitio, a pessoa que faz esse feitio, né? Nunca mais fizeram também, né? A minha vida que nem eu sou um ser humano hoje, foi muito complicado a situação, minha vida, sabe, né? Eu fui uma pessoa muito sofrida demais, sabe, né? Pessoa muito sofrida. A pessoa quando se forma assim, né, no meio dos outros assim, que ninguém quer ser parente do cara, é muito complicado isso, porque a gente come a hora que aparecer, dia que não aparecer, se a gente passar o dia todo conforme era dessa forma que era a minha situação, sabe, né? Pessoa que se cria assim no meio de uma família que não tem nada a ver com a gente muito doados assim, sabe, né?
Então eu passei por esse tipo de crise aí, você sabe. Terminei de me formar assim, lá fora. Só que me formei lá fora em termos de analfabeto mesmo, porque meu padrinho é pobre também. Não, ele tinha pouco, né, de vamos ver também com a leitura também. Foi por isso que eu não aprendi a ler também. Sou um cara analfabeto, sabe, né? Por isso que eu falo, tem palavras que eu cito assim, que minhas palavras, né, vamos supor que está errado, sabe, né? Essa forma aí que eu penso, sabe, né? Desde quando eu permaneci me perguntando assim, porque, né, esse é um tipo de uma palavra que eu nunca me esqueci, sabe, né? Inclusive eu me formei no meio do caralho que a gente fala, sabe, mas nunca perdi não, nunca desejei perder minha fala. Não tinha nada voltado para a língua indígena, não tinha nada voltado para a cultura, né? Era trabalhado somente tudo em português, né? E hoje não, hoje a gente já faz um trabalho, né, já pensando na nossa comunidade, pensando no fortalecimento, para que ela não se acabe, né, para que não chegue ao fim a nossa língua materna, porque ela é tão importante, né, muito importante. É uma pena que nem todos, né, valorizam, e é uma pena muito grande porque também nem todos saibam falar, ou às vezes, não sei se eu posso dizer, não se interessa. E o que se percebe também, às vezes, alguns jovens, é que eles, eu acho que alguns têm vergonha de falar, mas a gente não deve ter vergonha de falar a nossa própria língua, porque essa é a nossa língua, né? A língua portuguesa não. Naquela época, a associação, ela trabalhava junto com a educação, né, das escolas. Então a gente percebeu que as nossas comunidades, elas estavam deixando de falar a língua materna. A gente começou a perceber que aos poucos estava se perdendo. E aí nós fomos fazer uma reflexão como fazer para continuar preservando e fortalecer a língua tenterrara. Foi aí que a gente conversou, articulou com o pessoal da equipe da SEDUC, e a gente conseguiu, né, não só com a SEDUC, mas comunidades também, a gente conseguiu incluir a disciplina de língua indígena nas escolas, justamente para trabalhar a língua materna, assim como a cultura, né? Foi uma forma de preservar, de fortalecer e dar valor à nossa língua materna. Agora no meu tempo, quando eu cheguei aqui, foi que me contaram que o era retarrar o sério, fiquei que estava assim. Papai ficava com medo, eu não vou para ir sozinho também não. Aí ela me tem nada, vó, não tem nada aqui não, o era não, pá. Aí a muroia namorou. Tá aí, os carneiros viravam bicho, carneiro virava não sei o quê. Virava tauera, colopi. Nós íamos mesmo, lá no caminho deles aqui, dormindo. E afinal dela chegou lá. Se as meninas, vocês vão olhar aquela o rastro do bicho aqui, é carneiro que tá virando bicho mesmo. Porque como é nesse dia de que eu vim mais por mais do carro não tacou, ela viu que ela saiu voltando com o corpo amarelo ali. O que foi, tia? Tauera, meio para cana, sai, olha. Aí nós viemos a Tetereia, a Tunia, nesse tempo estava mais ele aí. E Vina Isabel, e as mulheres nada. Nós viemos um joelhão, umas mãozão que vê. E ninguém não veio para cá mais não, caçar coco mais aqui não. Passei uns tempos que os meninos vinham mais longe. Mas era. E eu, não vou nada. Aí você vai morar logo para lá. Aí manda você mandar roçar lá ao redor, mulher, roça aqui. E ué, não. Aí nós íamos caminho por aí, digo eu vou. Você sem Deus, nada de acontecer nada comigo, de eu ver bicho aí no caminho. Eu vim de lá onde vocês estão morando aí, que eu vim pro caminho aqui, debaixo disso tudo cheio de garapé aqui, debaixo do pé de piqui, sozinho de noite. Aí eu vim lá, dizia o final também, nesse tempo estava mais nós, a senhora veio sozinha, eu vim sozinha. Meu Deus, por aqui, ó. Ó, tá o era nele que eu não vi, nem tá o era. Nem a que ia matar na retutura, daqui a pouco pé de caminho que eu não vi, né? Nem nada de Tauera. Meu Deus, essa mulher a gente tem coragem, que eu não estou dizendo. Ó. Por dentro aqui, nesse tempo tinha mato, não tem mais não.
Mas, rapaz, Tauera, eu quero ver. Que Tauera nada, que eu não vi nem Tauera aí. Né, Catinga. Já é morto. Não vi não. Na minha infância, eu tive morando, eu fui doada para uma família que foram meus padrinhos, madrinha. E aí, talvez com 5 anos de idade, eu fui doada para essa família. E aí depois de muito tempo, eu voltei para casa, né, minha mãe foi buscar. E aí ficava na Januária. Aí da Januária, meus pais já vieram morar na Pissarra Preta. Aí então ficou nesse vai e vem, né, de convívio durante muito tempo. Talvez lá pelo ano de... Talvez com 12 anos, eu já fui trazida e não fui mais devolvida para lá. Aí eu já passei a morar com meu pai e minha mãe na aldeia, já fui na aldeia Pissarra Preta. Eu vivia na casa da minha madrinha, né? E aí, eu fui pintada, e aí foram fazer a festa, a caçada, né? E aí tudo aconteceu, mas sem eu estar acompanhando, né? Sem eu estar acompanhando. Quando disseram, viemos aqui te buscar para fazer tua festa, então foi algo que me marcou, né? Que me marcou. E aí quem cuidou de mim foi a minha avó, foi a minha mãe, né? Que cuidaram de mim, né? E aí elas foram dizendo, olha, tu não pode fazer isso, porque faz mal, tu tem que fazer assim. Então quando terminou a festa, aí eu não voltei para casa da minha madrinha, porque a gente fica toda pretinha, né, da tinta. E aí eu só voltei para lá depois. Aí depois disso, aí eu acredito que papai não quis mais me dar para lá, né, minha liberdade de voltar para lá. Fomos fazer muquiada na Massaranduba. E aqui ninguém não caçou aqui não. Não fomos caçar, fomos fazer uma muquiada na Massaranduba. Nós trouxemos a muquiada para cá, os pessoal de lá acompanharam nós também. Que veio para brincadeira, o tio Luiz, a tia Marral, tio Chiquinho, o pai de Regina, veio a Recaru, veio a Rejúlia. E vieram me acompanhando, sabe? Para brincadeira. É lá do Caru para cá. Aí nós fizemos, onde é que eu estou dizendo? De primeira, a gente brincava o dia todo dentro de casa. Quando o Caru rocurou, tudo aí rocurou. Papai abria assim uma parede para a gente poder sair para fora, sabe? Aí nós saíamos para fora. Que nem agora, hoje em dia não é assim mais, é o dia todo dentro de casa, né? Eu nunca vi. E nós dançávamos assim também, nós ia pular para lá, para cá, nesse barraco aqui. Para lá e para cá. Agora hoje em dia não, é rodando toda a vida. Aí nós brincávamos no terreiro, a lua era bonita, nós ficamos a noite todinha, até o dia amanhecer. Primeira festa de muquiada eu fiz, meu filho, assim. Quando meus netos se formaram, não tem? Fazer muquiada lá no mato. Mas só quando eu cheguei no mato, eu fiquei com medo, porque não tinha casa. Dormia assim no mato mesmo. Para mim que tinha um bicho em cima de mim, me olhando, eu dormindo. À noite eu não passei a noite toda acordada. Aí, eu pensando lá no mato agora, como é que eu vou levar esse muquinhado quando eu chegar? Eu fiquei pensando que a mamãe contava, quando a gente tirava a muquinhada lá do mato, a gente tinha que cantar uma cantiga para poder trazer para casa, não tem? Assim foi o que eu aprendi. Eu fiz das meninas, da Cristina todinho. Comecei a fazer dos meus netos agora. Agora eu sei. Eu sei quando eu vou buscar, eu sei quando eu trago. É assim agora.
Porque é diferente quando traz do mato, muquinhado, não tem? Para poder trazer para tua casa. Eu sei. Porque é muito difícil esse aí também. Aí com a primeira moquinhada que eu fiz, quando eu cheguei aqui com moquinhada, eu fui mandar ensaiar. Que era moquinhada daquela mocinha que mora lá na Massaranduba. Passei uma noite. Aí eu tinha uma comadre, ainda bem que se ela estivesse viva, eu gostaria muito que minha comadre estivesse viva. Pois é. Eu fiz essa primeira moquinhada, depois que mamãe morreu, depois que minha irmã morreu, não tem? Aí eu fui aprendendo. O pessoal dizia, pô, ela não vai saber não, ela não vai nem saber moquinhar. Mas teve gente que me ensinou como era que para tirar a tribo daquela casca para fazer moquinhada. Eu fiz, ele fez, já mostrou para nós, eu fiz. Quando eu trouxe, foi do mesmo jeito. Quando terminou a brincadeira, aí os outros tornaram se informar de novo, eu fui de novo. Eu fui fazer isso agora no Caro 2. Aí foi na vez que eu levei ela aqui agora. Eu levei outro Matias que eu tinha ali, Tereza. Foi também. Aí depois, quando eu fui fazer de uma menina que, uma neta que mora lá na Massaranduba, eu fui fazer no Caro 2. Tinha tanto homem lá, até meu filho estava no meio, porque a filha dele também estava. Pedi para Maria, lá do Tabocá, e eu disse assim, Maria, vai dizer para o teu filho de criação para ver se ele sabe tirar esse moquinhado daqui. Como é que nós vamos levar? Aí ele foi com cara de pau, porque o pai dele é cantor, não sei como ele não aprendeu com o pai dele. Aí ele foi e disse assim, não tia, eu não sei levar a moquinhada, eu não sei cantar. Aí estava lá Cis, marido dela, Mariná, estavam todos lá arrodeados assim de moqueada lá no meio. Aí eu fui e disse para Deusinho, bora ver que eu boto esse moqueado dentro do corpo, boto dentro de um panacum para levar, porque nós não vamos passar o dia todo aqui esperando. Quem é que vai cantar para nós? Aí ela foi e disse assim, o filho dela disse para mim, o César, quando era mais pequeno, ele foi dizer assim, se a senhora cantar, tia, eu vou te ajudar. Foi como ele ajudou. Trouxemos esse moquinhado. Aí eu fui e disse, quando nós... Aí quando eu fui, eu disse para Deusinho, quando nós chegar no Tabocá, nós vamos começar a cantar de novo, até chegar lá com o moquinhado lá no outra aldeia. Foi que comecei a cantar de novo. Mas não foi o homem que trouxe o moquinhado, não, foi eu que trouxe. Por isso que muitas vezes o pessoal quando diz assim, não, chama ela. Aí disse, gente, vocês que sabem, vocês que são homens. Quer dizer, quando é para tirar moquinhado do mato, é assim. Ua tatabera cana, vera poro caano, hey. Vera poro, hey, corebe cana eno, hey. Ua tatabera cana, vera poro caano, hey. Vera poro, hey, hey, hey. Assim quando a gente tira o moquinhado do juirá para levar para a aldeia. É. Pois é. Já foi carregado por um. Foi pelo caipora. No tempo que eu era pequena. Nós somos aqui mesmo, ali na mata da Bolívia, sabe? Aí ela foi e disse assim para mim, eu estava com febre. Ela disse assim, a Nelcita, tu conhece a Nelcita? Tu conheceu a Nelcita, né? A filha do Paraipé, que morava com o irmão Oliveira. Ela estava pequena, ela disse, tu vai se deitar junto com a menina ali, para vocês dormirem, nós vamos buscar uns copos de coco. Eu disse, tá bom. Eu com febre, a menina dormiu. Aí, quando foi de tarde, eles passaram o dia todo quebrando coco, né? Aí eu disse assim, agora vocês ficam aí, vamos tirar um cacho de bacá, porque nós rachamos macular. E elas foram. Aí eu fiquei junto mais a menina brincando e eu sentada, com dor de cabeça. Aí eu vi aquele sujeitinho desse tamanho. Aí ele ficou olhando para mim. Aí eu fiquei, não tirei o olho de cima dele não, né? Ele olhando para mim e eu olhando para ele. Aí eu acho que ele conheceu que já vinha de lá para cá, né? Aí ele olhou assim, ele
tirou para fora. Aí também, embora, aí pode ir andando que eu vou ir atrás também, sair. Para mim que era eles que estavam me chamando, mas não foi não. Eu também fui para outro rumo, ele todo tempo me chamando e eu acompanhando ele. Quando foram sentir falta de mim, eu já estava longe. Aí começaram a gritar, agora eu escutei longe, parei. Aí eles foram gritando atrás de mim, até que me acharam. Aí eu vim embora mais eles. Aqui tinha um que era o finado do Guajá, chamado Raimundinho, esse índio. Agora esse lá, ele fazia era falar mesmo com as pessoas assim, que ele chamava aquelas pessoas que já tinham morrido, ou era mãe d'água, isso que era mãe d'água, parece. Eu ficava com medo, eu era assim, um rapazinho, né? Aí ele e meu pai dela aqui, o pastor dizendo, senhor, bora lá pra cura, vai ter uma cura hoje, cara, vamos fazer lá um vencimento lá na mamãe, que a mamãe tá meio doente, então bora. Não tinha energia na jornada ali não, era tudo escuro mesmo, aí rua ali. Aí nós ia, aí eles começavam lá umas horas, tá puxando aquele cigarro dele lá. Aí mais tarde, eles começavam a cantar também. Mas sem maracá, sabe? Não tinha negócio, não é como assim numa festa de moqueado, não, só cantando mesmo. Aí quando dava umas horas, parece que eles chamavam aquela pessoa, porque disse que tinha duas meninas que tinham morrido afogadas ali na ponte. Um tempo, né? Eles conversavam com ela. Porque ele dizia que foi a mãe d'água que tinha levado elas, que elas não estavam mortas não. Duas irmãs, elas eram duas irmãs, essas meninas, tudo assim já mocinha. Morreram afogadas ali no rio. Aí eles chamavam ela e conversavam com ela, você escutava. Uma voz assim fina de mulher mesmo. Só que não, ela lá escondida no escuro assim. Aí ficava com medo aí. Aí ele disse, rapaz, será que é meu certo? Estão conversando com ela aí, só que já era tarde da noite. Conversava com elas lá. Aí eu quer dizer, eu acreditava, né? Porque o cara ouvia uma voz daquela, uma voz de mulher, eles homem fala grosso. E conversava com ela lá. Porque era a hora que eles começam a entrar, assim, quer dizer, eles faziam aquele ritual deles para chamar a atenção dela, daquelas pessoas que já tinham morrido. Ele era um melhor daqui mesmo. Ele e um velho chamado Curino velho, um velhinho. Que é pai até do Camiranga, pai de criação dele. Esse índio velho, esse pajé, ele andava era descalço, ele não andava calçado não, ele andava descalço direto. Com cigarro aqui na orelha, ele botava o cigarrão dele aqui na orelha, um maratazão. Mas ele era do bom também, ele. Qualquer coisa a gente levava lá. Ele fazia assumir uma coisa assim no corpo da pessoa, assim, que tinha aquelas embeiras de umas coisas que tem aqui no... Que a gente tinha uma planta, ele é do jeito de pé de abacaxi, tem aqueles espinhos assim na folha dele, sabe? Só que o pé não bota abacaxi não, ele é só uma folha assim, cheia de espinhos assim na beira. Aí ele tirava aquela embeira daquele negócio e trouxe assim. Porque se por acaso a gente pegasse uma queda, o cara se arrebenta, ele disse, rapaz, tô arrebentado, quebrou minhas costelas aqui, uma coisa, aí ele emendava na hora. Aí ele assoprava ali, fazia aquele negócio e passava aqui até que a bicha sumia, fazia era sumir mesmo no corpo do cara. O cara ficava bonzinho aí. Aí os caras achavam que ele era o melhor que tinha, era esse velhinho lá. Aí com o passou dos tempos ele morreu, foram morrendo tudinho, o outro também morreu. Aí hoje em dia quase não tem mais não, pra cá não tem mais não. Aí eu vi assim, dessa vez eu acreditei, né, porque a gente vê a pessoa, uma coisa daquela sumir na pessoa, rapaz, é de encabular, fiquei encabulado. E às vezes assim, eu me lembro assim, às vezes quando eu conto essa história, que eu não sei se tem muita gente que acredita, mas uma vez ele me bateu tanto, que tipo assim, eu morri. Eu senti minha alma leve e fui no céu e voltei. Quando eu cheguei lá, eles procuraram para mim o que era que eu estava fazendo lá. Disse que eu tinha ido para lá, que eu estava me sentindo alegre naquele momento. Ele disse que não. Era para mim voltar e cuidar dos meus filhos. Acho que Deus estava vendo tudo que já estava acontecendo e eu não estava vendo. Depois é que eu fui entender essa palavra que ele me disse. Volta e cuida dos seus filhos. Uma palavra assim que
Até hoje, assim, eu conto, eu não sei se tem gente que acredita, mas Deus me disse isso. E hoje por isso que assim, eu me retornei assim, depois que ele foi preso, eu retornei assim para meus filhos assim com, tipo assim, um alívio, que Deus tirou ele da minha vida. E assim, eu dou graças a Deus hoje, às vezes muitas pessoas dizem assim para mim, Neide, como é que tu consegue erguer a cabeça, sorrir ao mesmo tempo, ajudar várias pessoas assim que tu não conhece. Às vezes chamam para almoçar, faz um almoço com a gente. Eu disse, mas o meu jeito é esse, a oportunidade assim que Deus está me dando assim para mim, que Deus está me dando assim, que eu nunca é de eu abaixar a cabeça. Aí ela tinha Cobra de Dois Cabeças, estava acompanhado com ela. Aí tinha uma cura dele lá em Santo Inês. Aí ela era muito amiga daqui do Tabocal. Aí ela foi e disse assim, Dona Maria, a senhora quer ver o sujeito que acompanha com essa menina bem aí? Aí ele disse, nós queremos ver, tia Maroca viu, tia Camosa. Aí nós saímos para lá. Quando foi 12 horas, ela estava dormindo num quartinho que tinha feito piso lá dentro, né? Aí estava dormindo. Aí ela disse assim, se vocês querem ver, vamos embora lá. Aí nós fomos lá. A Cobra de Dois Cabeças era da grossura desse pau bem ali, ó. Sem mentira nenhuma. Era na vagina dela e a cabeça bem que assim. Quando ela fazia assim, e levantava a cabeça. Aí ela dizia assim, olha aí, ó. Esse sujeito aí que acompanha com ela. Aí quando ela sacudiu a rede dela, essa cobra caiu, que sumiu. Ela foi chamar o marido dela. Aí o marido dela foi dizer, traz aqui pro salão que nós vamos fazer um serviço com ela. Aí nós levamos ela para lá, morta, morta, morta. Aí quando começaram a bater tambor, a cobra veio de novo. Aí pegaram essa cobra, botaram dentro do vidro de Nescafé e tamparam. Aí ele foi e disse assim, desse daí tu tá livre. Porque se não fosse ela tinha morrido. Porque diz que faz rechupar o sangue da pessoa, até quando morre. Primeiramente que eu fui lá naquele terrado do coisa do Silvânia, né? Ali no Pereira. Aí eu fui pescar com o Renan. Aí eu estava pescando até quando chegou a buraqué, ele estava só abrindo a boca. Eu disse, rapaz, mas eu botava anzol para ele, não era buraqué não, de jeito nenhum. E não comi, não fazia era assim, jogando aquela isca fora. Né? Aí depois agora, quando eu parei, aí eu peguei um jejum desse tamanho assim. Aí demorou, aí ele bateu assim. Que é isso, né? Também fiquei assim. E de novo, né? Ele disse, rapaz. Lá no fundo. Aí eu também parei de pescar e eu botei, agora eu vou assentei. A primeira que escutei a cantiga dele. Mas eu queria era ver, mas. Pois é. Aí quando foi um dia agora, aí eu fui lá numa terrada ali do Galego, né? Pescar pra lá de novo. Aí tava assim de costas já. Todas as meninas assim, também dessa menina bem aí. Já. Mas não, eu não vi. Ele disse, opa, agora já. Né? Também não fiquei com medo dela não. Na hora que vou eu assim, pronto, se parecer cair tudo da terrada. Também eu fiquei com medo não. Parecia até só as meninas mesmo. Agora os homens não pareciam não. É assim que a pessoa que se agradar em tu, meu irmão, ele não te larga não, de jeito nenhum. Não te larga não. Até aquela menina que estão se formando, às vezes eu dou conselho para elas, né, para eles, olha, não é para banhar no rio não, senão ele não vai dar certo de jeito nenhum, né?
com a pintura do Pablo, né? Ele gosta de namorar. Rapaz, a menina, pois é, são lindas, mas também, é mesmo rapaziada também. Rapazes não são muito assim, não. Eles são diferentes. A roupa, eu não sei onde é que dá a roupa. Não tem aquele fardo, né, dos alunos, né, que estudam, é tudo quebradinho assim, né? É daquele jeito. E os homens também, mesma coisa, só que só usam mais, só roupa branca. Por causa de que usa mais a roupa branca, só isso mesmo. Só a roupa branca ele usa. E o terbrinho daquele bem preto mesmo, calça, bermuda assim, short. Ele usa mais só aquele né? Pois é, rapaz, assim que é o tipo de mãe d'água. Agora eu Curupira, que é muito safado demais, Curupira que já pelejei para me falar com ele, eu não entendo a fala dele, não, jeito nenhum. É só um rei da caça, né? Pois é, né? Foi bem ali onde é que é o Santo Camato. Também foi agora já. Está com mais de 20 anos por aí assim, né, que eu vi. Mas eu pelejei para mim falar com ele, mas não, ele não fala com a gente não. É um rapazinho, senhor, o cabelozinho todo. Agora as meninas, um mocinho desse também assim. Eles não são altos não, mas são bem fogoiosadinhos e o cabelo das meninas são compridos. Curupira é. E também, e outra coisa, Curupira, quando ele quer carregar uma pessoa, o negócio para matar caça assim, você tem que se controlar e matar, né? Caça. Porque a caça tem dono, o dono dele é ele, Curupira, o dono da caça, né? Agora que eu estou me lembrando aqui a música do pessoal lá do Dendaga, né? Do Mãe d'Água.
Hai cô đi về đại con này nó, ai bé hoa nó bé cô về đại con này nó, ai bé hoa nó bé con này nó cô đi con nó, hai cô đi đại con này nó, tu học có cá độ ở mày thôi, ai bé hoa nó bé